Vou te chamar. Oi, Thiago. Vixe, tá só aparecendo metade do meu rosto. Deixa eu ficar mais longe também. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Tô, Ah, tô então ouvindo. perfeito. Boa noite. Será que melhorou meu rosto? Mudei de... Vixe, acho que tem que subir o céu. Não. Acho que tem que ficar um pouquinho mais longe, Ju. Jesus, que rola, hein? Gente, Mudei até tirei a de... minha camiseta da BPMP. Oi, Cami, oi, Flavinha. Tava desde 2018 querendo usar, Ah! desde o CBPP querendo usar. Falei, hoje eu vou achar essa camiseta, Podia ter posto a minha também. né? E eu tenho o PIN também do CBPP, mas ele fica no meu crachá, né, gente? Depois de 6 meses de home Ah, office, eu não sei onde ele tá. Preciso até procurar. melhorou meu rosto? Tá aparecendo Melhorou, Ju. Agora tá. uma parte, né? É que a Agora tá telinha bom. fica dividida, né? Fica Mudei difícil de encaixar de... tudo. E eu mudei de lugar hoje. Eu, não, eu estava acostumada a fazer com uma outra estratégia de lugar de live, né? Aí Ai, tá troquei de dando pra ver. lugar. Agora tá tudo certo, né? E Muito aí, gente, bem, tudo muito bem? bem. Pessoal Conversem, chegando. né? Conversem com a gente aí pelo chat. Eu já deixei o outro celular aqui também conectado para conseguir ler os comentários, né? Ah, é porque agora eu tô bem longe É, eu também não, do eu não consigo, celular. eu deixei o outro, porque eu não enxergo muito de longe, então já deixei o outro aqui. E hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo que trabalha em processos usa, né, Ju? Que é o benchmarking, essa Exatamente. técnica, né, essa ferramenta, essa abordagem, o BPM CBOC, ele fala de benchmarking como uma abordagem, mesmo de aprendizagem. Eu achei essa colocação super bacana, porque quando a gente fala de aprendizagem, às vezes a gente não pensa no benchmarking como uma forma de aprender, a gente pensa mais como uma forma de trocar experiências, né? Uhum. Mas é também uma forma de aprendizado e eu acho muito legal o Seboc colocar isso dessa forma, né? De que é uma técnica de aprendizagem baseada nessa estrutura de processos e aí por ser em estrutura de processos e não uma estrutura funcional, a gente consegue comparar empresas de diferentes segmentos e poder falar um pouquinho sobre resultados, sobre melhores práticas, para a gente sair na frente e aprender com as etapas que já foram vencidas, né, pelas outras pessoas e a gente já sai ganhando, né? A gente já sai aproveitando a experiência e o conhecimento dos outros para colocar o nosso negócio, o nosso processo, a nossa empresa ou aquele momento, aquele cenário que a gente está trabalhando já num outro patamar. É verdade. Vamos dar um passo atrás aqui para a galera conhecer a gente, né? Apresentar você, né? Já que a gente está aqui no Insta, né, do Rio de Janeiro, explicar É um pouquinho sobre verdade. a BPMP, né? Contextualizar o que é isso, né? Regional, delegado. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu acho que a Ju, não, era a Vanessa Lopes que eu comentei no dia da prova lá, que falaram assim, estava fazendo a prova e falaram assim, ah, o delegado tá aqui. E tipo, e a gente, o que um delegado tá fazendo aqui, né? Tipo, né?
O que que é isso, né? Porque, cara, foi muito estranho, assim, ouvir aquilo, né? Esse nome, assim, de Esse delegado, delegado, termo. né? É mesmo. Então, assim como a gente aqui no Rio, né? Assim, São Paulo tem a mesma estrutura, né? A BPMP, ela é uma instituição internacional e vai se desdobrando, Uhum. né? Como se fosse, vamos pensar na política, né? Que é o presidente, e aí vem, né? Vai caindo até o município, né? Vai desdobrando nisso. E a mesma coisa a BPMP, que é uma instituição formada por profissionais, né? Que atuam em BPM. Uhum. E a Amanda também é delegada, né? O termo delegado é um voluntário responsável, delegado pela responsabilidade, pela, né, a intenção de disseminar a cultura de BPM naquela região, né? Por isso que a gente é Uhum. chamado de delegadas, né? É isso E somos mesmo. voluntárias, né? Assim, eu lembro que quando eu comento e falo, assim, todo mundo acha muito esquisito, né? Assim, esse termo, mas é mais pelo nome, né? Que nós fomos delegados, né? Ou delegadas, né? Com essa missão para Uhum. fomentar, né, essa cultura do BPM. E aí a gente sempre troca, né? Assim, bastante por figurinha. Nasceu fruto antes da BPMP de um benchmark, por isso a gente por experiência, né, assim, própria, né, porque nada melhor de falar de um tema, né, além da teoria, né, a prática, né, para Uhum. falar, e a gente veio aqui compartilhar com vocês as nossas experiências, o que a gente aprendeu com isso, o que a gente tem, de quais são os benefícios, né, que era muito o que a Amanda estava falando, assim, né, já da experiência, né, do que o CIBOC, que é o nosso termo, né, o nosso, vamos dizer Uhum. assim, a nossa Corpo Bíblia, de né, a nossa, conhecimento, né? O corpo de conhecimento de processos. e do que ele já fala, né? Do que ele fala do benchmark, né? Assim, né? E o benchmark, ele é um processo também, né? Assim, a gente vai comentar um pouquinho, assim, também, né? Dos passos, né? De como construir, de como fazer um benchmark, né? E de todas os tipos, né? De benchmarks que podem acontecer, né? E Uhum. talvez, às vezes, possa, de repente, até falar, assim, dos bloqueios, né, que nós profissionais temos, né, muitas vezes, né, e não fazemos e a gente e as empresas perdem muita oportunidade, né, em relação a esses bloqueios, né, disso. E eu acho que, assim, antes de definir, né, o benchmark, é legal a empresa, assim, quando é um benchmark institucional, né, saber a estratégia, né, dela, né, o que que ela quer, para onde ela quer ir, para poder definir os players, né. E aí, quando eu estava refletindo sobre isso, pensa só, a grama do vizinho, lembra aquele ditado, né, a grama do vizinho, ela sempre é mais verde, né, assim, Sim, e realmente, ela sempre é mais verde em alguma parte, porque em ninguém é algum bom em tudo, aspecto. né. Exatamente. E o benchmark não é uma cópia, você olhar e copiar, né? É para a gente se inspirar, né? E ver o que se adapta mais, assim, na nossa realidade, né? Assim, disso. Mas falando, assim, do CIBOC, assim, como você estava falando, assim, no início, vamos conversar um pouco mais, assim, sobre os termos que ele traz. Então, assim, já que a gente está também muito nesse momento na BPMP, né? De revisão, né? Do Uhum. CIBOC, né, para a nossa nova versão, da versão, né, 4.0. O CIBOC, para nós profissionais de BPM, né, e para a BPMP, é como se fosse a pedra fundamental, né, assim, fazendo uma metáfora, uma comparação, assim, bem, né, simples, é onde ali tem todo o conhecimento, né, um direcionador, né, para os profissionais de BPM e para a Uhum. prova de certificação, né, de que a gente, da CBPP, né. É isso mesmo. E ele é muito rico, né, em termos de todos os conceitos, né, que a gente aplica no dia a dia, sempre tem alguma referência no CBOC. Engraçado a gente falar sobre benchmarking, né, que é essa questão de melhores práticas do mercado, de outros segmentos ou do mesmo segmento, por essas melhores práticas, geralmente ela começa em publicações mesmo,
né? E o CBOC é uma publicação fundamental quando a gente quer procurar melhores práticas de processos. A definição que ele traz sobre benchmarking é essa, né? Que é uma aprendizagem das melhores práticas das organizações, que podem ser organizações similares ou diferentes, né? De nichos diferentes, para explicar o que envolve um excelente desempenho de processos. E para a gente é muito bacana começar a falar por essa publicação, e para mim fez uma diferença enorme, porque quando eu comecei a trabalhar com um escritório de processos, eu já trabalhava com processos, mas na parte mais prática, fazendo certificação de processos em campo, né, na parte mais operacional. E aí, quando eu vim trabalhar no escritório de processos, eu sentia um pouco de falta, né, de me aprofundar em técnicas, nas melhores práticas do que era construir um escritório. Eu vim, a gente estava passando por uma reformulação, né, no escritório de processo da empresa de telecom que eu trabalho, e aí foi um desafio. Então, o CBOC, eu encontrei a BPMP na internet, e aí fui me aprofundar, comprei um CBOC, botei debaixo do braço, e passava as madrugadas me aprofundando em o que era construir um escritório de processos, né? O que eram as melhores práticas do mercado, porque eu sempre pensei assim, poxa, eu não preciso construir um escritório de processos customizado para a empresa, né? Eu preciso construir um escritório de processos ou fazer com que o escritório chegue às melhores práticas de um escritório de mercado. Então, o CBOC me ajudou muito. Foi a primeira publicação de processos que eu encontrei para me ajudar, né, para me explicar o que era um escritório, quais eram as práticas fundamentais, o que eu poderia, né, desenhar e planejar para poder implementar ou transformar aquele escritório que já existia, que tinham pessoas super técnicas, competentes. Então, como é que eu poderia me preparar, né, para liderar esse time? Então, para mim, esse foi o primeiro benchmarking em processos que eu fiz e eu super Recomenda. Aí você travou um pouquinho, não sei se pro pessoal tá ok. Mas eu vou fazer uma... Ah, voltou. Eu vou fazer voltei. uma pergunta, assim, pra galera. Aí vocês respondam aí se sabem, né, ou não, assim. A diferença de benchmark, né, para benchmarking. E aí a gente também pode até extrapolar, né, para estudos de caso, melhores práticas, tendências de mercado. Travou, mas voltou. Estamos aqui, né, gente? As duas. Voltei. Gente, vocês não imaginam que era a minha avó me ligando. Por isso que eu travei e voltei, ela me ligando. 6 meses, né, gente? Vendo só pela janela do carro, então... Vó, desculpa, né? Depois eu te ligo. Então, assim, quando a gente fala assim, existe uma diferença em todos esses conceitos, né? Assim, benchmark já é algo referência, já é referente naquilo. Benchmark é a prática, né, desse processo de olhar, entender e aplicar. E aí tem vários passos, que é identificar a empresa, definir qual vai ser a estratégia, né? Qual vai ser o modelo, que tipo de... que você olhou lá que você vai aplicar, né? Ela botou sim, está tudo ok. Então é isso, por exemplo, a Souza Cruz, ela é um benchmark em logística. Então ela já é consagrada nisso, né? O CBOC, que a Amanda estava comentando, ele é um benchmark para processos, porque ele já é uma referência naquele assunto, né? Já é uma melhor prática em relação àquilo. A mesma coisa são as melhores práticas que a gente tem, né, a serem implantadas. De processo, né, como os frameworks que a gente tem, né, da PQC e de risco, as melhores práticas, né, do COSE e tal. Então, isso são benchmarks, já são referências consagradas, né. Agora, as tendências, assim, de mercado, né, são tendências, né, é algo que é tendência, mas não ainda está em prática, né. O benchmark, ele já é praticado, né, já é algo executado nas organizações, né? E o estudo de caso, ele pode ser considerado, sim, como um benchmark, mas ele não é
executado, né? Porque ele é um estudo, né? São artigos científicos, né? A melhor Sim. prática, né, da academia, né? Do que Uhum. mas não é a prática. Nas organizações, né, a gente tem ali a prática, né? Então, olhar esses dois lados, né? A teoria e a prática. Então, tem diferença nesses termos, né? Então, benchmark é algo Uhum. já consolidado e a prática é um benchmarking, né? Isso, Que é o que a com gente o ING atua. no final. É isso É. mesmo. É bom E o diferenciar, né? benchmarking não é só de uma organização para outra, né? Assim, ele pode ser interno também. Pode. Uhum, entre áreas, entre processos, né? Cross. Exatamente. Uhum. Então, não é só. Às vezes a gente acha que é uma coisa, né, muito. Só visitas. Existem vários tipos, que é o benchmark interno, o de visitas, né, que agora pode ser online, né? Até Uhum. Tá mesmo de muito mais antes. fácil. Não precisa, até que antes já tinha mais aquilo, era só Rio, ou só São Paulo, né? Uhum. Agora, esse paradigma, né, de Já estados, foi né, esses quebrado. muros já quebrou, enfim, não tem É mais essa isso. barreira, né? E, e tem a questão que a gente tem dos eventos, né? Assim, em eventos, as empresas apresentam suas melhores práticas, né, seus estudos de casos, daquilo que foi, né, e deu certo, apresenta já ali para, né, para todo mundo, né? E a gente aqui, na BPMP, a gente tem, né, os BPM Day, né, os BPM Nights, inclusive no Rio a gente vai ter um aí próximo, né, os meetups, né? Então, isso tudo são canais, né, de realização, assim, de benchmarking. E a gente também não precisa ficar preso, assim, só no nicho de onde a gente trabalha, né? É Uhum. bom a gente pode extrapolar, sair disso, né? Sabe aquilo, abrir a mente, né? Assim, outro dia eu também li um negócio que falava assim, esqueci qual é a piada, mas falava assim, você não quer voar você não quer crescer, então você tem que mirar os grandes, né? Crescer em quem é Uhum. melhor naquilo. Pode ser seu concorrente, né? Ou seu par Claro. e ir Uhum. atrás, né? Assim, às vezes pode ser impossível, né? Mas a Amanda tem até uma história que ela criou uma oportunidade com uma grande empresa, né, de fazer um benchmark. Sim. É verdade. Essa daí tem a ver com dois pontos, né, do Seboc. A gente falou aqui um pouquinho de publicações, que é um exemplo que o Seboc dá de benchmarking, né, e eu fiz um benchmarking com o próprio Seboc, né, no começo ali da minha carreira em processos. Você falou de eventos, né, que eu acho que é uma outra super oportunidade. O BPM Night do Rio tá aí, né, para a gente poder também fazer um pouquinho de benchmarking. E o exemplo que eu tive logo no começo, assim, de networking, né, porque eu estava num evento, a gente caçou ali um evento logo no começo, quando eu fui trabalhar no escritório de processos, e era tipo um congresso, assim, em São Paulo, com alguns fornecedores, algumas consultorias e algumas empresas apresentando estudos de caso, né? E eu fui para esse congresso com mais uma pessoa que trabalha comigo. A gente não conhecia muito do mercado, mas a gente achou que ia ser uma boa oportunidade. Lá a gente assistiu uma palestra incrível sobre escritório de processos do Jean. Ele trabalhava na época numa empresa de pagamentos eletrônicos e explicando assim o planejamento e toda a estrutura do escritório que ele tinha construído. A gente ficou muito empolgado. Era assim, exatamente o lugar onde a gente queria chegar. E aí, a hora que acabou a palestra dele, a gente até comentou, nossa, se precisar para ele, né, pedir, sei lá, ajuda, um contato, fazer um benchmarking ali. E aí a gente ficou esperando, tinha um valet, né, de estacionamento, assim, e a gente ficou esperando, mas assim, um tempo ali na frente do valet, enrolando, assim, conversando, esperando para ver se ele ia lá buscar, tirar o carro dele. E aí ele veio e a gente na hora ali, fingindo que também a gente estava esperando para pegar o nosso carro, pela apresentação
apresentação que ele tinha feito e pedi, falei, olha, a gente também está querendo construir isso, estamos procurando novas ideias, né, melhores práticas na construção de um escritório de processos para chegar no mais próximo que a gente tem de mercado, assim, de escritório, de consultorias, né, internas, que a gente não deixa de ser, né, uma consultoria interna. E aí ele foi super querido, assim, incrível, deu o contato pra gente, marcou um benchmarking na empresa, explicou tudo, trouxe o time para falar sobre como eles tinham construído tudo aquilo, e foi, assim, um pontapé inicial. A gente usou várias dicas, a gente aproveitou vários conhecimentos, várias experiências que eles compartilharam para fazer o nosso. Então, foi a gente colocou ali uma armadilha no Valet, né, para ele, e deu super certo. E ele era uma pessoa incrível, assim, foi super solícito e a gente conseguiu fazer esse benchmarking. E era uma empresa, né, grande, que já tinha uma área de processos bem consolidada, foi bem legal. Então, a gente aí já matou 3, né, Ju? Falando de publicação, benchmarking de publicações, benchmarking de eventos, benchmarking de networking, né? E também tem o último, que é o benchmarking de websites, né? Que a gente procurar portais que sejam referência naquele assunto, e isso a BPMP faz super bem, né? É um portal que reúne, né, muita coisa, publicação, cursos, o corpo de conhecimento. Então, é um benchmark que também vale muito a pena de fazer quando a gente está precisando buscar aprendizagem sobre processo. Aí vamos pensar assim, né? Quais são as vantagens, né, assim, da gente realizar, né, esse benchmark e de propor também, né, nas nossas organizações, né, isso, né, assim, o benchmark. A empresa, ela ganha o que com isso, né, assim, nessa questão, né? Eu imagino, assim, a motivação da própria equipe de ver que outras pessoas, né, assim, outras organizações estão avançando, então, assim, de tirar aquela venda, né, assim, e fazer aquela melhoria, aquela inovação incremental, né, e contínua nos processos e nas atividades. E o benchmark ele pode ser feito em qualquer área, né? Pode ser na situação de processo, mas assim, marketing, finanças, assim, né, assim, do que seja, né? Pode vir a ter uma redução de custo, né, assim, porque você vai implantar, né, uma melhoria. Ganha, né, assim, um espaço no mercado, porque acaba se tornando, né, uma relação de network também, né, de troca, de parceria. Sim. E às vezes rola até aquela casadinha, né, assim, você fez o benchmark, depois a empresa vai fazer também, né, com você em relação, assim, a um Exato. outro assunto. Isso que eu ia falar, pode ser até em outro processo, né? É isso mesmo. E aprender, né, vamos dizer assim, com os campeões, né, assim, com os melhores, né? A gente querer aprender aquilo que o outro tem, né, de melhor e entender, né, aquilo que é uma necessidade, né, atual da nossa organização, né? E em frente a isso, né? Empresas grandes, né, que praticaram esses tipos de benchmark e hoje são super, assim, consolidadas, né, assim. Quando vocês pensam assim, a Gol, né? Acho que muitos devem saber, né? Porque a Gol, ela implantou um modelo, né? Todo low cost, né? E isso foi o quê? Fruto de um benchmark, né? Das empresas, né? De aviação da Irlanda e da Inglaterra. Então, foi fruto de um benchmark, né? E que é a questão de cobrança, né, de alguns produtos, de vender e tal. E é uma empresa que está aí, né, até hoje, e com isso ela, né, melhor reduziu seus custos, aumentou sua margem, né? E aí tem mais outra também, que eu vi também super, assim, curioso também, que foi a Xerox. Porque ela desmontava, sabe como que ela fazia? Ela desmontava os equipamentos das concorrentes dela para aprender, descobrir como eles conseguiam comercializar com preços inferiores a ela. O que tinha o produto Nossa. que era da... Maravilhoso! E aí desmontava e descobri, e hoje, assim, né, ela é uma referência, né, quando você fala, você não vai falar tirar uma cópia, você vai falar para tirar uma xerox.
para você ver como Uhum. que, né, É. a expansão, assim, dela no mercado, né? E aí a outra, assim, que eu também não conheci, não sabia, não conhecia, era a Solan, que é de produto de limpeza, né? Assim, Uhum. que a concorrente dela é o Bombril, né? E o que que ela fez, né? Assim, de benchmark para entrar pelo menos numa disputa, né? Assim, com o Bombril, né? Porque o Bombril é A né? referência. No mercado, o market share dele, né? É o maior. E aí ela fez um benchmark dos processos profundos realmente do Bombril para tentar chegar né, assim, ao próximo aos concorrentes. Então, assim, o benchmark ele pode ser feito assim, direto com os concorrentes, como né, a Xerox e a Solan né, fizeram, e hoje são marcas né, assim, super consagradas no mercado, ou com empresas Uhum. pares, né, enfim, e aí vai depender da estratégia né, assim, de negócio de cada um. Mas aí eu pesquisei algumas empresas para trazer, assim, cases reais, né? Assim, frutos do benchmark nessas organizações, né? E Uhum. tem uma questão também muito engraçada, que no Japão, eles têm sempre aquele conceito, né, de melhoria contínua, né? Do Kaizen e tal. E tem uma outra palavra também, que é o como é que é, gente? Dantotsu. Agora, como é que fala em japonês? Isso eu não sei, gente. Isso se escreve assim. Que é você lutar para se tornar o melhor, sempre. Uhum. Então, a prática do benchmarking deles, assim, tá no dia a dia mesmo, né? Para superar os desafios e seguir sempre nesse olhar, assim, entre as organizações para atingir essa excelência integral. O que a Carol perguntou? Uhum. Como abordar uma empresa para fazer benchmarking? Aí depende, né? Se você tem um ponto de contato em comum, né? Uhum. Você, com esse ponto de contato, né? Assim, ele faz, né, o meio de caminho na organização. E não necessariamente esse ponto de contato precisa ser da área específica do benchmark, porque eu já fiz contato com pessoas de áreas específicas, né, que era da área que eu queria fazer o benchmark, né, ou alguém que era daquela empresa e pedir para viabilizar, né, o benchmark para entrar em contato com a pessoa de lá. Ou então bater na porta mesmo, né, Amanda? Assim, no É LinkedIn, isso. É né, mandar. fácil hoje, né? Com a expansão do LinkedIn e de todas as pessoas, a maioria das pessoas estarem conectadas ali, né? Eu acho que o jeito mais simples de fazer o benchmarking é por ali mesmo. Eu já fiz, já fui abordada várias vezes pelo LinkedIn, a Ju também, né? Já fez ali pelo LinkedIn, e eu daria super essa sugestão. Se não conhecemos ninguém dentro da organização que a gente quer abordar, eu faria por dois caminhos, ou pelo LinkedIn ou pela própria BPMP, né? Eu ia querer descobrir se tem algum CBPP, né, associado daquela empresa na BPMP, ou alguma pessoa de processos mesmo, para tentar já achar esse caminho, né? Eu vou tentar achar já uma pessoa de processos que consiga me ajudar ali pela associação, e se eu não encontrasse, ia procurar a pessoa no LinkedIn, com certeza. E aí você pode levar alguns nãos, né? Alguns sims, Ou outros não, vários. né? É normal, assim, muitas organizações também têm receios, né, assim, né, de apresentar algo confidencial, né, algo estratégico da Uhum. empresa, ou acha que, tipo, não está madura, assim, talvez o suficiente, né, assim, para fazer, enfim, tem vários motivos e justificativas, né, para os nãos, mas o importante é a gente criar a oportunidade, né, seja ela por algum contato, né, ou sozinha lá batendo na porta dele, né, via algum profissional, né, se apresentar. Amanda, quando Sim. você fez um benchmark, que tipo de roteiro você seguiu, assim, se a gente fosse desenhar um processo de executar, realizar benchmarking, assim, quais foram as tarefas e atividades que você assim, executou para realizar um benchmark? Como é que você pode contar Sim. para a gente?
Eu acho que o primeiro ponto é o que a gente falou agora no comecinho, né? Ter bem claro o que a gente quer ver, né? E já tentar fazer uma lista ali, né, de quais são os pontos que a gente quer cumprir. Esses dias eu recebi uma solicitação de benchmarking por e-mail de uma empresa do mesmo grupo que a minha, já listado exatamente o que a pessoa queria saber sobre o escritório de processos. Até assim, que tipo de framework que a gente usava, até qual era o nível de detalhe, né, que a gente chegava nos processos, nível 0, 1, 2, 3, onde é que a gente estava, qual era a anotação que a gente usava para mapeamento, a ferramenta, quantas pessoas tinham acesso, se tinha licença, se não tinha, do modelador, quantas pessoas na organização conseguiam acessar os processos, se tinha um portal, né, de normativos. Então foi assim, uma lista com 20 perguntas. Eu até demorei assim um tempão para conseguir responder, para mandar também detalhado, né? Então acho que a primeira coisa é isso, começar com um checklist do que a gente quer procurar. E se tiver daí indicadores de desempenho, né, que são lá os PPIs, né, os indicadores de desempenho de processo que você quer olhar, ou se for um processo comum, né, que é um processo que existe em outras empresas, tipo Purchase to Pay, né, esses end-to-ends que são mais comuns, também já listar nesse checklist quais são os indicadores que você quer ver. Eu acho que essa é a etapa número 1, assim, ter bem claro o que você quer procurar. E o segundo é a escolha do segmento ou da empresa, né? Porque não necessariamente a gente precisa procurar um concorrente, alguém do mesmo mercado, né? Um exemplo super legal que aconteceu com a gente foi, né? Eu trabalho numa empresa de telecom e nós fomos procurados por uma empresa de gás que pensou assim, eu quero fazer um benchmarking com vocês porque nós dois estamos na residência do cliente. E nós dois temos que fazer manutenção, né? Assistência técnica. Então, a gente queria trocar algumas figurinhas sobre como é essa manutenção dentro da residência. Como é que a gente avisa, como são as questões de segurança, como é que o cliente sabe quem é, né, o técnico, né, de gás, o técnico de telecom que está indo lá. Quais são os processos que a gente usa para ordem de serviço. E foi uma troca muito rica, né? Porque são empresas de segmentos completamente diferentes. A gente até estava falando sobre indisponibilidade, né? Durante a manutenção. Falamos sobre 1 milhão de coisas e um benchmarking que a gente mantém vivo. E que foi exatamente esse exemplo que você deu, né? Nós fomos contatados, eu recebi uma mensagem pelo LinkedIn, e aí fizemos um primeiro benchmarking junto com a área de negócio que cuida desses processos. Então, a gente, como área de processos, mais o time de negócio que executa, né, em campo e que poderia dar mais detalhes sobre sobre as experiências, né, que eles queriam discutir. E depois a gente chegou a procurá-los, né, numa outra oportunidade também para discutir outros processos, né? Em algumas etapas a gente estava um pouquinho mais avançado, já tinha um pouquinho mais para trocar, para ensinar. Em outros aspectos eles estavam mais avançados do que a gente e foi muito legal essa troca. E o SEBOC, ele traz, né, como conceito-chave, tanto para análise de processos como para desenho, a gente fazer o benchmarking. Então, acho muito importante isso, né? O benchmarking é uma etapa desses 2 capítulos do SEBOC, né? Tanto para análise quanto para desempenho, a gente deveria cumprir um benchmarking como etapa de melhor prática para analisar ou para desenhar um processo. Que é muito importante, assim, eu vejo, assim, para um profissional, assim, de processo, principalmente, assim, como a gente está falando, né, de processo, e é muito importante para um profissional dessa área, né, assim, estar ligado, né, das tendências do mercado, né, quais são as novas tecnologias, quais são as inovações, né, e ter esse olhar, né, de melhoria para o externo, o que
da organização que eu trabalho, né? Nesse segmento ou no outro segmento, né? E o benchmark em relação a algum processo mais crítico, por quê? A gente está ali no processo para o quê? Oferecer, né, uma melhoria, para oferecer um melhor resultado, né, uma melhor performance. Então, assim, é muito Sim. importante a gente desenvolver sempre esse lado, assim, na gente, né? Acompanhar, conversar, trocar, né? Ter essa rede, né, de relacionamento, né, e de apoio para ter essa troca e ouvir o que o outro está fazendo, que às vezes a gente nem pensou, né? E aí, como que poderia ser uma melhor implantação, né? Assim, eu já fiz vários, assim, de outras, mas também na própria empresa, assim, você vai conversar às vezes com algum colega de trabalho que ele está fazendo de tal forma e tal, aí caramba, sabe? Vou fazer isso, assim. Já aconteceu de pegarem um PowerPoint meu e quando eu vi a área automatizou o PowerPoint, sabe? Saiu o status report assim, direto. Caramba, me dá isso que eu quero usar também, né? E tal. Me devolve já automatizado, né? Então, é muito importante a gente desenvolver assim esse lado assim, né, esse perfil do profissional de processo assim, não estar focado só na nossa organização, né? Olhar todo o ecossistema que ela atua, o entorno dela, para poder, na nossa análise de processo, de melhoria, né, poder contribuir e agregar mais valor, né, ao resultado. Sim. E também acho que outra situação é que toda ação, né, precisa ter um resultado. Porque, por exemplo, as ações de benchmark, né, você vai entrar em contato, tem um esforço, né, um custo, um tempo dedicado, seu e da outra área, ou onde você estiver, né? Então, é preciso, né, que a gente consiga implantar alguma melhoria, né, a partir daquele benchmark. Então, fez o benchmark, né, que a Amanda estava falando, olhou, fez a entrevista, cara, fecha o relatório, vamos ler agora, vamos trazer para casa, né? Vamos olhar Sim. tudo que foi feito, né? Tipo, tudo que coletou, né? E beleza, vamos trazer para casa e vamos olhar assim, agora o que se enquadra, né, no meu negócio, na minha estratégia, na cultura da minha empresa, né? E o que eu tenho mãos para fazer, né? Capacidade, né, humana, né, recursos que possam executar aquilo, né? A gente pode querer fazer tudo, né? Querer o mundo, mas às É a vezes a gente praticabilidade, né? A viabilidade daquele tema. e implantar, né? Assim, ser tangível, né? Assim, a ação ela precisa ser tangível, ser mensurável, para não ficar só na teoria, né? Ou naquele sonho, né? Que, enfim, fica só no sonho, tipo, e nada acontece, né? É igual a Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer Uhum. assim, né? E o E não passinho, tem. né, Gil? Acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, porque às vezes a gente faz os benchmarkings com empresas que já estão um pouco mais avançadas do que a gente, e isso acontece em qualquer segmento de mercado, né? Às vezes a gente, uma etapa do processo que a gente quer ver já está mais avançada. Mas eu acho importante começar realizar, né, ser um time de processos, um profissional de processos que vai lá e faz. Mesmo que seja um pedacinho, mesmo que seja um passinho por vez. Então, ir melhorando esse processo, e ajustando e implantando pedacinhos. Né? Não preciso entregar tudo aquilo que eu vi de melhor prática, mas qual é o pedacinho que eu conseguiria fazer? Porque de pedacinho em pedacinho, a gente faz essa transformação. Que às vezes eu sinto que a gente, como profissional de processos, quer já tombar as realidades, né? Eu quero fazer mega, eu quero transformar muito, eu quero inovar, quero fazer uma revolução. E às vezes a gente não consegue, porque você falou aí tudo, é cultura organizacional, o change management, né? O human change management, que a gente vem falando também muito na BPMP e em vários fóruns, que são as pessoas que vão ter que executar o processo, que vão ter que acostumar com aquela mudança. E se a gente vai fazendo de pedacinho em pedacinho, implementando, a gente consegue fazer essa transformação. Então, acho importante a gente ter essa cabeça também quando a gente vai fazer o benchmarking, do vai lá e faz. Né? O que daqui que eu consigo colocar em prática. O pessoal que está aí na live já fizeram benchmark, encontraram, sei lá,
Tem alguma curiosidade, assim, algo para compartilhar? Qual foi a maior Né? dificuldade, né, Alguém que já ficou vocês esperando alguém no encontraram? estacionamento, né? É Ou a isso pessoa, mesmo. a Essa técnica pessoa, é boa. Eu brinco com o time de processos, lá onde a gente trabalha, que isso também serve não só para benchmarking, mas para aprovação de processos também. Quando a gente precisa aprovar alguma coisa, a gente fica esperando a pessoa na porta do carro, do uma hora a lado, pessoa vai aparecer. Ou na senta na mesa, mesa. né? E fica. Agora tá mais difícil, gente, Pois é, mas a agora gente vai achar outras táticas online para fazer isso também. vai pedir para notificar quando a pessoa Ficar sentar no online. computador, É isso. Quando o marcar. Teams ficar verde, notifica pra gente ligar. Hoje, eu acho também legal a gente falar que o CBOC, além das etapas de análise e de desenho, ele cita o benchmarking, mais duas etapas, que uma é de gerenciamento do desempenho, disso que a Uhum. gente está falando de compartilhar indicadores, e isso super pode ser dentro mesmo da empresa, né? Como é que a gente compara desempenho de aprovação de uma solicitação, né? Cadeia de aprovação, SLA. Eu acho isso super legal, comparar indicadores de processos para ver se a gente está indo bem. E o último benchmark, ele fala que é o gerenciamento corporativo, que são os frameworks, né? Que a gente tem vários, eu não sou uma expert em arquitetura, né, de processos de negócios. A gente lá em Telecom usa o Eton como O um Eton framework comparativo, né? Isso dá é super muito certo, bom. porque quando a gente vai falar com outras empresas de telecom ou com outras empresas do mesmo grupo que a gente, fica super fácil, porque tá todo mundo organizado no mesmo framework, né? Mas a gente trocar, né, com empresas que já têm essa estrutura, também o Léo tá falando que ele já usou bastante o APQC, né? O Eton não é muito diferente, a mesma estrutura, a gente tem negócios e a parte de suporte, né? Isso até ajuda a fazer um aquecimento, né, do que a gente vai falar. E a Cami está dizendo que é difícil, às vezes, achar uma empresa interessada, né? Nem sempre a gente tem. A empresa vai dar para a gente uma. Vai estar interessada em falar sobre o assunto. Acho que a Ju até tem um exemplo disso, né, Ju? Das tentativas de benchmarking. Sim, eu tentei várias empresas, né, quando vendo, e o que eu pensei, né, assim, vou fazer com empresas pares do meu negócio, né, que eu estou trabalhando, minhas concorrentes, e empresas pequenas, e, tipo, a empresa nada a ver com o negócio, para ver como é que atua, né, assim, como é que é aquela operação de cada um. E, assim, eu tiveram várias empresas com pessoas dentro, não teve autorização da diretoria, né, para ter o papo, e pessoas que eu abordei pelo LinkedIn, que foi uma dica que a gente colocou aqui também, que nem me responderam, entendeu? Mas, realmente, eu acho que, assim, tem evoluído, assim, um pouco mais, né, assim, sobre isso, e a gente, é uma prática, né, de melhoria, assim, super importante para a gente manter, né, no nosso dia a dia, na nossa troca e tal. Quando a gente estava falando aqui de framework, né, o Léo falou da PQC e a Amanda estava falando, né, do Eton, existem vários outros por negócio, tá? Dos seguros, né, que é o insurance, a gente tem o Panorama 360 e o Acorde. Para serviços financeiros, a gente tem o Bian, tem só da arquitetura dos Estados Unidos, eu acho que é ESAF, ESAF. Então, assim, tem muito framework assim, disponível, né, já com estruturas de cadeia de valor, né, da arquitetura ali, né, de processo já sugerida, né, para aquele negócio específico. E aí vai caber da adaptação, né, cabe à organização definir qual o nível de detalhamento que ela quer e o que faz. Então, o que é importante, assim, é procurar realmente saber, ter essa referência e utilizar esses frameworks para a arquitetura, né, da empresa onde vocês estão trabalhando, onde a gente está, porque isso se torna na padronização e já é algo, né,
referência no mercado Uhum. daquela operação. Então é muito legal isso, porque e quando você vai conversar, né, de par a par, né, você tem a Tem conversa já fica. a estrutura em comum, né, para facilitar a conversa. E uma coisa Mas também que eu queria falar, só para não perder essa questão da comparação, né? E essa fala da Cami, que diz que é difícil achar uma empresa interessada, usem a BPMP. Né? A BPMP, a associação, tem muita gente de processos que é parte da associação, que é certificada, e um monte de gente super solista querendo ajudar. Então, fica muito fácil também a gente trocar essas experiências, né? Então, usem a associação, acho que falo por São Paulo e também, né, pelo Rio, podem mandar directs aí pra gente, e-mail para regional, acessar ali a mensagem do LinkedIn, que a gente também pode ajudar a encontrar, né, essas empresas para atender os benchmarkings que vocês precisam. Então, acho que a gente, como associação, pode trabalhar juntinho aí nesse propósito, né, Ju? E é claro que é muito mais fácil você ter uma entrada na organização quando você conhece realmente alguém. Então, Uhum. assim, você pode bater na porta, como a gente falou? Podemos? Pode bater. Né? Ou você pode, num evento que você foi, abordar essa pessoa no final, trocar um cartão. O network, o relacionamento, ele gera muitas oportunidades. Então, assim, a dica assim, que eu dou é que se relacionem, né? Mantenham contato com pessoas, né, com pares, né, do assunto, e que aí, assim, a oportunidade ela vai surgir, né? Do que vai acontecer. Por exemplo, eu cheguei na Amanda na época, porque a Ju que tirou a certificação comigo, mas a Vanessa também está aqui, eu não sei se ela ainda está aí na live, a gente tirou junto, né? E aí foi em 2016, gente, a certificação 17, 16, alguma coisa assim que a gente tirou. E aí, assim, a Ju nem trabalhava com a Amanda, né? E aí a gente continuou o contato, né, e tal. E aí em 2019, né, a gente Foi. pouco e tal. Então, assim, o relacionamento, né, o network, ele se manteve, né? Ele gerou essa oportunidade, né? Sim. E isso é a dica que eu dou, assim, para tudo na vida, né? Assim, network, relacionamento, abre muitas oportunidades, né? Assim, disso. E se estruturar, né, com benchmark. Porque imagina, tu vai chegar lá, gente, olha só, a pessoa que chega lá, você passa a manhã inteira, ou se você não sabe nem o que vai apresentar, porque já aconteceu também isso. Ah, vem aqui ver, não sei o quê. E você apresenta o negócio inteiro e tal, tipo, a pessoa não tem um foco, sabe? Então, assim, saibam o que vocês querem, qual é a necessidade, né, Uhum. da organização, do processo, né, do que seja, assim. Tenha o foco e objetivo no que você quer, né, no que você quer saber. Quando, assim, muito abrangente, né, assim, vai ficar no abrangente, né, no macro. Não vai chegar, assim, aonde você quer. Então, assim, é bom a gente se preparar, assim, não, assim, o que eu quero saber é isso, estar preparado até para ter parâmetro de, de comparação, né, entre uma Uhum. organização ou outra, né, se você estiver fazendo no mesmo período, assim, de batidão, né. O benchmark, ele pode ser feito para a melhoria, né? Ou ele pode ser feito também não só uma coisa pontual, né? Assim, como mais geral, de quando você assumiu algo, né? E a área está nascendo, aquele processo está nascendo, quer entender como é que Uhum. faz para poder definir, né? Ou Sim. pode ser Para algo, construção. Uhum. exatamente. Mas, assim, pensem, né, e sim elaborem um roteiro, um checklist, né, do que você quer saber, né, assim, de quais interesses, né, antes da reunião, passar para a empresa, a organização, a pessoa que vai conversar. Por quê? A pessoa ela não vai ser pega desprevenida, né, que imagina só, Sim. chega lá na hora, queria saber não sei o que, né? Pô, aí a pessoa não pode contar,
ou ela poderia ter se preparado melhor, ter levado um Não material, preparou, né? E poderia ter sido muito mais útil, ou levar alguém junto com ela que domina muito mais o assunto, que é do Sim, interesse. fundamental. Então, assim, a preparação, né, assim, talvez até a parte mais pesada, né, do processo de benchmarking, porque é onde a gente precisa ver, né, onde a gente está, né, enquanto organização, assim, o que nós estamos e quais são, né, as nossas fraquezas, o que a gente quer enxergar, né, de oportunidade no outro e preparar, porque também não dá para fazer, gente, 50 perguntas, né, porque a pessoa não vai estar lá o dia inteiro disponível. Então, assim, ser objetivo, né, assim, saber o que quer e o que é prioridade, né, para absurdo e não vai nem ser implantada, entendeu? Então é bom já ter essa crítica, esse olhar, para também otimizar aquele momento, né? O nosso tempo, o tempo do outro, né? E preparar esse material e depois compilar essas entrevistas, né? Registrar, fazer esse relatóriozinho, né? E propor, né? Realmente quais vão. Eita, o português aqui é erradíssimo. Quais serão os objetivos, né, assim, implantados, né? Eu lembro isso mesmo. Que antigamente era muito longe, assim, né, fazer benchmarking. Era algo muito pouco praticado, né? E que se pouco fazia, né? E se fazia muito mais, assim, entre os pares, né? Da organização. Mas, assim, hoje em dia eu vejo que é uma prática, assim, tá mais forte, né? Isso por conta muito da inovação, né? Desse olhar, dessa busca, né? Então, Amanda, está faltando 8 minutos para a gente encerrar isso, já aqui. estamos terminando. Mas acho que a gente já falou tudo, assim, né, que a gente queria discutir aqui com o pessoal. Acho que é importante não ter vergonha, né, não ter medo de escutar um não. Não, a gente já tem, né? Eu sei que esse diálogo, esse ditado é super batido, né, de falar, o não a gente já tem. Mas é verdade, né? Se a gente não perguntar, a gente já vai continuar desse jeito. Então, acho que é perder a vergonha, usar as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje. Usem a BPMP, a gente está aqui super à disposição, né? As fronteiras agora estão abertas, então, independente da regional, acho que usem os profissionais que estão aqui também disponíveis para ajudar vocês. E fortaleçam a comunidade, né? A gente pode fazer amigos nos benchmarkings. Eu e a Ju, desde que a gente se falou lá, a gente não teve mais esse contato interrompido, né? A gente troca muita figurinha sobre tudo, sobre a BPMP, sobre processos, sobre as empresas. Então, acho que a gente vai construindo relações dentro da comunidade com benchmarking. E isso é super legal. Queria agradecer todo mundo que veio aqui para esse papo com a gente. Acho que a Ju depois vai deixar essa live salva para quem quiser voltar aqui, tirar alguma dúvida ou pegar os nossos contatos. Fiquem à vontade, obrigada por estarem aqui com a gente e vamos continuar essa conversa. A gente tem aí os canais das regionais, né? No LinkedIn, no Instagram. Fiquem à vontade para contatar a gente por lá também. Olha, o Thiago está me lembrando aí do BPM Night. Que é uma oportunidade também de benchmarking, né? Estarei lá. O BPM Night é um evento totalmente online, dia 26 de novembro. É um evento de troca, né, de conhecimento, de compartilhamento. A gente vai ter grandes nomes, assim, de pessoas, assim, referências no assunto, né, para falar de processos, de pessoas, de tecnologia, né? Que é Maurício Bittencourt, Maria Torres, a Elo Group vai estar junto com a gente, o presidente da BPMP, para quem quer conhecer um pouco mais, saber das certificações, né? O Menelau também vai estar com a gente no evento. E depois desse primeiro momento, né? Assim, a gente vai abrir as inscrições já em breve, né? Assim, já no final de outubro, início de novembro. A gente vai ter um momento que vai ser muito para essa troca, né? Realmente para ter esse contato, né, assim, de falar e de network e de benchmark, que é o after, né? Gente, porque todo mundo que vai pra night, né, você tá na night, você vai pra onde depois? É pro after, entendeu? Então, assim,
vai pro BPM Night e depois a gente vai pro After. E aí o After são salas de assuntos Incrível. específicos, né? Porque aí você vai poder escolher, eu quero conversar sobre maturidade organizacional, sobre estratégia, sobre engajamento de pessoas, né? Então aí você vai escolher a sala, vai ter um mediador, né? E ali você vai, é o momento dessa troca, de trocar, né, as ações e network, de se conhecer, né? Assim, que a gente tem vivido esse momento online, né, assim, tão distante, né? É um momento que a gente está pensando em aproximar. E no final, para a gente rir um pouco, né, vai ter um stand-up comedy, né? A gente chamou um humorista, o Denison Carvalho, para poder trazer um pouco de leveza, né, e risos, assim, na nossa noite, porque afinal de contas é um after, né, gente? Vai ser sensacional, certeza, prestigiando vocês. Foi a Camila que falou obrigada disso. Então a gente vai ter um lançamento aí bem bacana que a gente vai fazer uma gamificação, né? Um desafio do BPM Night, dos influencers, né? E a gente tá com vários brindes, assim, brindes, né, gente? Porque mentorias, né, de Deca, a Deca apoiando, a Rio Flow, o Emerson, a Tapere Consultoria. Então, assim, vai ter muita coisa legal, assim, e possibilidades, né, de crescimento, né, da gente crescer junto com essa galera, né, que eles estão apoiando, né, esse BPM Night aqui no Rio de Janeiro, as consultorias parceiras aqui do Rio que atuam com processos, né. Então, assim, não percam, é um evento online, então não é só para os cariocas, né, todo mundo pode participar junto com a gente, né, porque é o corpo comum, né? O corpo do conhecimento comum, a gente só está dividido pela região, né? Assim, mas o conhecimento, o crescimento, né? É só organização e método, né? Mas o resto estamos todos juntos e misturados. A Mayara falou muito bom, estarei assistindo isso. Maíra, né? Não é Mayara, não. Bom, gente, espero que vocês consigam colocar em prática, né, assim, o benchmarking, mesmo que seja de uma forma, assim, pequena, né, assim, não precisa ser uma coisa muito grande, uma empresa grande, ou algo estruturado grande, né, ou usado, entendeu, assim, de uma organização, assim, para outra, né, de repente, entre profissionais, cada um vai poder falar aquilo que pode, né, assim, todo mundo tem sua ética, né, junto à organização para não compartilhar, né, as estratégias da empresa. Mas, assim, busquem, né, assim, fazer isso, né, que é uma forma, né, da melhoria para nós enquanto profissionais e para contribuir com melhores resultados na nossa organização. Então, que vocês possam, no ano que vem, se botar no to-do de vocês, né, para praticar. E aí, agora... Vixe, gente, ainda faltam 2 minutos ainda. A gente cumpre o time box certinho. Isso aqui é planejamento de processo, a gente cumpre direitinho. Mas é isso, gente. Obrigada por estarem aqui conosco. Ju, super obrigada por ter topado, por a gente estar aqui fazendo esse bate-papo. Obrigada pela parceria. A gente segue aí juntas nessa comunidade de processos. Qual é o Instagram da BPMP de São Paulo? É @BPMPSP. E no LinkedIn, a BPMP Regional São Paulo. Beleza. Então é isso, gente. Viu? Muito obrigada. Obrigada e uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.